Eu estava parada na entrada do salão de festas, segurando minha bolsa com as duas mãos, quando ouvi a voz estridente da mãe da noiva cortando o burburinho dos 200 convidados. Gente, olhem só, esta não é uma mãe, é um erro de vestido. O silêncio foi instantâneo. Todas as cabeças viraram na minha direção. Senti o calor subir pelo meu rosto. Minhas pernas tremeram. E por um segundo pensei que fosse desmaiar ali mesmo, em cima do tapete vermelho que levava até as mesas decoradas com flores brancas caríssimas. A mulher estava a apenas 3 metros de mim, cercada por um grupo de amigas que usavam joias que provavelmente custavam mais do que minha casa. Ela me olhava de cima a baixo, com aquele sorriso cruel nos lábios pintados de vermelho vivo. Meu vestido era simples. Azul marinho, comprado numa loja do centro, por R$ 350 que eu juntei durante 2 meses. Não era de grife, não tinha bordados importados, mas estava limpo, passado, e era o melhor que eu tinha. Ao lado daquelas mulheres cobertas de seda e cetim, eu parecia exatamente o que ela disse, um erro. A noiva, Fernanda, estava ao lado da mãe. Ela não riu alto, mas viu o sorrisinho de canto de boca, aquele olhar de cumplicidade entre mãe e filha, como se eu fosse uma piada compartilhada entre elas. Então meu filho Rogério se levantou. Ele estava sentado na mesa principal, de smoking preto impecável, com a gravata que eu mesma tinha ajudado a amarrar 3 horas antes. Nossos olhos se encontraram. Vi algo no rosto dele que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era decepção profunda, misturada com uma determinação fria que me assustou. O casamento está cancelado, ele disse, e sua voz ecoou pelo salão inteiro. Fernanda ficou pálida. A mãe dela abriu a boca, mas nenhum som saiu. E o que meu filho fez no dia seguinte não foi apenas expor a verdade sobre aquela família. Foi destruir a imagem que eles construíram durante anos, mostrando para toda a cidade quem eles realmente eram. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois daquele momento, preciso que você faça algo por mim. Se você já passou pela dor de ser humilhada por quem deveria te respeitar, se já sentiu que seu sacrifício nunca foi suficiente aos olhos de certas pessoas, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Porque essa história não é só sobre vingança. É sobre dignidade recuperada. É sobre uma mãe que deu tudo e um filho que finalmente enxergou o valor disso. Ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias reais de mulheres que se levantaram quando todo mundo esperava que elas ficassem de joelhos. Agora deixa eu te contar quem é Ana Maria e por que aquele vestido de R$ 350 significava muito mais do que aquelas mulheres jamais poderiam entender. Meu nome é Ana Maria. Tenho 63 anos e passei os últimos 41 deles costurando para fora. Não numa fábrica, não numa loja com nome bonito. Em casa mesmo, na máquina Singer que era da minha mãe, consertando roupa de gente rica que nunca me olhou nos olhos quando vinha buscar o serviço. Fiquei viúva em 1983. Rogério tinha apenas 2 anos. Meu marido, Roberto, morreu num acidente de moto na Avenida Paulista numa manhã de terça-feira. Bateu num ônibus que fechou ele na curva. Não teve velório demorado, não teve pensão generosa, não teve nada além de mim, um bebê e uma dívida de R$ 12.000 que o Roberto tinha feito para comprar aquela moto maldita. Paguei a dívida em 3 anos, costurando das 6 da manhã às 11 da noite. Rogério dormia debaixo da mesa de corte enquanto eu trabalhava. Quando ficou maior, ele ficava sentado no chão, brincando com retalhos de tecido, enquanto eu pregava botão e ajustava a barra de calça. Economizei cada centavo. Quando Rogério entrou na escola, eu vendia salgado na porta no horário de intervalo para pagar o material dele. Quando ele quis fazer cursinho, eu peguei empréstimo de R$ 35.000 no banco e paguei durante 4 anos, cortando tudo que não fosse essencial. Quando ele passou em engenharia na universidade particular, vendi o único bem que eu tinha, o apartamento pequeno que herdei da minha mãe, por R$ 180.000. Usei esse dinheiro para pagar a faculdade dele e aluguei um quarto de fundos numa casa em Itaquera. Rogério se formou, conseguiu um emprego bom e 3 anos atrás comprou uma casa para ele.
Tentou me dar dinheiro várias vezes, mas eu sempre recusei. Ele tinha que construir a vida dele. Eu já tinha construído a minha. Meu filho formado, trabalhando, feliz. Era tudo o que eu precisava. Até ele conhecer Fernanda. Fernanda apareceu na vida do Rogério em abril de 2022. Ele me ligou numa sexta-feira à noite, empolgado, dizendo que tinha conhecido uma mulher incrível no trabalho. Ela era arquiteta, trabalhava no mesmo escritório que ele e tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Itália. Mãe, ela é diferente de todas que eu já conheci, ele disse, com aquela voz de menino apaixonado. Você vai adorar ela. Nos primeiros 3 meses, eu só ouvia falar dela. Fernanda gostava de vinho francês. Fernanda tinha estudado em colégio particular caríssimo. Fernanda falava italiano fluente. Fernanda tinha viajado para 17 países. Eu sorria e ouvia, feliz porque meu filho estava feliz, mas uma pontinha de preocupação já começava a crescer no meu peito. O primeiro encontro foi num domingo de julho. Rogério marcou o almoço num restaurante italiano nos Jardins. Eu coloquei minha melhor roupa, uma blusa bege e uma calça preta, e peguei 2 ônibus para chegar lá. Quando entrei no restaurante, vi Fernanda sentada ao lado do Rogério. Ela era bonita, isso não dá para negar. Cabelo liso e preto, pele clara, unhas feitas, roupa que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 meses. Oi, dona Ana, ela disse sem levantar da cadeira. Nem um abraço, nem um aperto de mão. Só um aceno rápido com a cabeça. Durante o almoço, ela mal me olhou nos olhos. Falava com Rogério o tempo todo, sobre lugares que tinham visitado juntos, sobre projetos do escritório, sobre amigos que eu não conhecia. Quando eu tentava entrar na conversa, ela respondia com monossílabos. Ah, é? Que legal. Entendo. E voltava a falar com ele, como se eu não estivesse ali. A conta veio, R$ 198. Rogério pegou a carteira, mas eu já tinha separado R$ 200 para pagar minha parte. Deixa que eu pago a minha, filho, eu disse. Fernanda soltou uma risadinha, curta, seca. Que fofo, ela murmurou, mais alto o suficiente para eu ouvir. Rogério não percebeu, ou fingiu que não percebeu. Na saída, enquanto Rogério foi buscar o carro, Fernanda ficou na calçada comigo. Ela mexia no celular, digitando rápido, sem me dirigir uma palavra. Fiquei ali parada, com minha bolsa velha pendurada no ombro, sentindo o sol quente de julho na cabeça, esperando meu filho voltar para me levar para casa. Você mora longe? Ela perguntou de repente, ainda olhando para o celular. Em Itaquera, eu respondi. Nossa, que longe. Ela guardou o celular na bolsa. Deve ser difícil vir até aqui, né? Esses bairros mais centrais. Tinha algo no jeito que ela disse centrais, como se Itaquera fosse outro planeta, como se eu fosse de outro planeta. Mas eu engoli seco e sorri. É longe, mas vale a pena ver meu filho. Ela me olhou de cima a baixo, devagar. É, ele merece coisas boas. Naquele momento, eu soube. Soube que aquela moça não me via como a mãe do homem que ela amava. Me via como um obstáculo. Como algo que ela precisaria gerenciar, tolerar, até eu eventualmente sumir da vida do Rogério. Os meses seguintes foram uma sequência de pequenas exclusões. Rogério me ligava menos. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado. Desculpa, mãe, estou num jantar com a Fernanda e os pais dela. Hoje não dá, vou conhecer os tios dela. Estamos num churrasco com os amigos dela. Eu nunca era convidada. Em outubro, Fernanda levou Rogério para conhecer a família. Ele me contou por telefone, empolgado. A mãe dela, Eliane, tinha ficado encantada com ele. O pai, Maurício, tinha conversado sobre investimentos e negócios. A irmã mais nova, Júlia, tinha dito que ele era perfeito para a família. E você, filho, falou de mim? Eu perguntei, tentando manter a voz leve. Houve uma pausa. Falei sim, mãe. Claro que falei. Mas alguma coisa na voz dele me disse que não. Ou que tinha falado pouco. Ou que tinha falado de um jeito que não me incluía de verdade naquela nova vida que ele estava construindo. No Natal daquele ano, Rogério foi para a casa da família da Fernanda. Me ligou no dia 24, às 10 da manhã. Mãe, não vou conseguir ir aí hoje. A família da Fernanda faz uma ceia grande
e eles insistiram para eu ir. Passei o Natal sozinha. Comi frango assado que comprei pronto no mercado, assisti televisão e dormi cedo. Não chorei. Eu tinha passado por coisa pior, mas doeu. Doeu de um jeito diferente, profundo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim aos poucos. Em janeiro de 2023, Rogério me ligou. Mãe, vou pedir a Fernanda em casamento. Meu coração apertou. Que bom, filho. Você ama ela? Muito, ele disse, e eu ouvi a felicidade genuína na voz dele. Estou nervoso, mas é isso que eu quero. Então vai com Deus, meu filho. Você merece ser feliz. Ele pediu ela em casamento num restaurante francês, no Dia dos Namorados. Fernanda disse sim. Postou foto no Instagram com o anel. Um anel de brilhante que, segundo ela mesma escreveu na legenda, custou R$45 mil. Nos comentários, as amigas dela babavam. Perfeito. Você merece. Que sortuda. Ninguém me avisou antes. Eu descobri pela internet, vendo as fotos que uma vizinha me mostrou no celular dela. O planejamento do casamento começou em março. Fernanda e a mãe dela, Eliane, assumiram tudo. Escolheram o salão, um lugar chique em Moema, com pé direito alto e lustres de cristal. Escolheram o buffet, comida francesa e italiana, com sommelier exclusivo. Escolheram as flores, a decoração, o cardápio, a lista de convidados. Eu não fui consultada sobre nada. Rogério me ligou em abril. Mãe, o casamento vai ser dia 15 de setembro. Você já pode separar essa data. Claro, filho. Preciso ajudar em alguma coisa? Silêncio. Não, mãe. Está tudo sob controle. A Eliane está organizando tudo. E o vestido? Você quer que eu vá junto escolher? Ah, mãe. A Fernanda já foi com a mãe dela. Já compraram, inclusive. Eu segurei o telefone mais forte. Entendo. E eu? Preciso ir junto escolher meu vestido? Não precisa, não. Usa qualquer coisa bonita que você tiver. Não precisa gastar. Qualquer coisa bonita que você tiver. Como se eu tivesse um armário cheio de opções. Como se não fosse importante o que a mãe do noivo ia vestir no casamento do próprio filho. Em maio, Eliane me ligou. Foi a primeira vez que ela falou comigo diretamente. A voz era doce, mas tinha uma frieza embaixo que gelava. Ana, né? Olha, eu queria combinar uns detalhes com você sobre o casamento. Claro, pode falar. Então, eu e a Fernanda estamos organizando tudo, mas tem uma coisa que preciso te avisar. A lista de convidados está bem apertada. São 200 pessoas e, infelizmente, não vai ter espaço para você convidar muita gente. A gente separou 5 convites para o seu lado. Tudo bem para você? 5 convites. Para a minha família inteira, para os meus amigos, para as pessoas que me viram criar o Rogério sozinha. 5. Quantos convites o lado da Fernanda tem? Eu perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. 150, ela respondeu sem hesitar. Mas você entende, né? A gente tem uma família grande, muitos amigos, compromissos sociais. É diferente. Diferente. Essa palavra de novo, sempre usada para me lembrar de que eu não pertencia àquele mundo. Está bem, eu disse. 5 convites. Desliguei o telefone e sentei na beirada da cama. Olhei para as paredes do meu quartinho de fundos. Pensei em todos os anos que passei costurando até minhas mãos sangrarem. Pensei nas noites em que o Rogério teve febre e eu fiquei acordada porque não tinha dinheiro para levar no médico particular. Pensei no apartamento que vendi para pagar a faculdade dele. E pensei, 5 convites. Em junho, Fernanda me chamou para tomar café. Fiquei surpresa. Ela nunca tinha me chamado para nada. Aceitei na hora, esperançosa de que talvez ela estivesse tentando se aproximar, criar um laço comigo antes do casamento. Nos encontramos numa cafeteria no Itaim Bibi. Ela já estava sentada quando cheguei, mexendo no celular. Levantei a mão para chamar a atenção dela e ela acenou para que eu me sentasse. Oi, dona Ana. Obrigada por vir. Oi, querida. Fico feliz de te ver. Ela pediu um cappuccino de R$15. Eu pedi um café preto de 6. Quando o garçom foi embora, ela se inclinou na mesa e me olhou com um sorriso que não chegava nos olhos. Olha, eu queria falar com você sobre uma coisa, sobre o Rogério. Meu estômago apertou. O que tem o Rogério? Ele é incrível, né?
Trabalhador, inteligente, dedicado. Eu tenho muita sorte de ter encontrado ele. Ela mexeu na colher do café. Mas eu percebi uma coisa. Ele é muito apegado a você. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Não que isso seja ruim, é claro. Mas assim, ele já tem 35 anos. Ele precisa criar a vida dele, a família dele. Comigo, entende? E eu acho que... Bem, eu acho que seria bom se você desse um espaço para ele. Espaço? Eu repeti, sem entender. Tipo, não ligar toda hora, não ficar cobrando presença dele, sabe? Deixar ele viver. A gente vai casar, vai ter filho, vai construir uma rotina. E seria mais fácil se você se acostumasse com isso desde já. Ela estava pedindo para eu sumir da vida do meu filho. Com educação, com sorrisos, mas era isso que ela estava fazendo. Fernanda, eu disse, e minha voz tremeu um pouco. Eu não ligo toda hora. Eu não cobro presença. Eu só quero estar perto do meu filho, do jeito que sempre estive. Eu sei, mas é que agora é diferente. Ele tem compromissos comigo, com a minha família, e a gente precisa de privacidade. Ela sorriu de novo, e dessa vez vi a satisfação nos olhos dela. Você entende, né? Entendi perfeitamente. Ela estava desenhando os limites. Estava me dizendo onde era o meu lugar, longe. Paguei meu café, agradeci pelo convite e saí daquela cafeteria com o coração pesado. Peguei o ônibus de volta para Itaquera e durante todo o trajeto olhei pela janela, vendo a cidade passar, pensando se eu tinha criado meu filho para perdê-lo daquele jeito. Em julho, teve o chá de panela. Não me convidaram. Descobri porque uma prima minha viu as fotos no Instagram e me mostrou. Eram 60 mulheres, todas de vestido claro, com chapéus de palha, num jardim florido que parecia saído de revista. Eliane estava ao lado de Fernanda, segurando taças de champanhe, sorrindo para a câmera. Liguei para o Rogério. Filho, por que eu não fui convidada para o chá de panela da Fernanda? Ele suspirou. Mãe, foi uma coisa pequena, só as amigas dela. Eram 60 pessoas. Mas... Olha, a Eliane organizou. Eu nem sabia direito quem ia. Você não achou estranho a mãe do noivo não estar? Mãe, para. A voz dele ficou impaciente. Não é sempre sobre você. A Fernanda queria um evento do jeito dela. Respeita isso. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. Nunca. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas respirei fundo e não deixei cair. Está bem, filho. Desculpa incomodar. Não é incomodar, mãe. É só... Deixa as coisas fluírem, tá bem? Desliguei e fiquei sentada no sofá velho do meu quartinho, olhando para o teto. Deixa as coisas fluírem. Como se eu estivesse segurando alguma coisa. Como se eu estivesse sendo o problema. Agosto foi o mês do Shabar. Dessa vez, Rogério me avisou. Mãe, vai ter o Shabar dia 20. Você está convidada. Fiquei feliz. Finalmente iam me incluir em alguma coisa. Comprei uma blusa nova, azul clara, por R$ 85. Arrumei meu cabelo no salão da esquina, gastei R$ 40 que eu tinha guardado. Queria estar bonita. Queria que a família da Fernanda visse que eu também me importava, que eu também sabia me apresentar bem. O Shabar foi num bar sofisticado na Vila Madalena. Quando cheguei, já tinha umas 50 pessoas. Homens de camisa social, mulheres de vestido curto e salto alto. Música eletrônica tocava num volume alto. Tinha mesa de sinuca, mesa de pebolim, bar aberto com drinks caros. Procurei o Rogério. Ele estava num canto conversando com 3 amigos. Acenei. Ele acenou de volta, mas não veio até mim. Fiquei parada perto da entrada, segurando minha bolsa, sem saber para onde ir. Uma garçonete passou com uma bandeja de caipirinhas. Aceita? Ela perguntou. Não, obrigada. Tem água? Ela apontou para o bar. Fui até lá, pedi uma água e fiquei encostada no balcão, observando. Ninguém falou comigo. As pessoas formavam grupinhos, riam alto, tiravam fotos. Eu era invisível. Depois de meia hora, Maurício, o pai da Fernanda, subiu num banquinho e bateu uma colher numa taça. Pessoal, atenção! Vamos fazer um brinde aos noivos. Todo mundo se virou para onde Rogério e Fernanda estavam. Eles se beijaram e os convidados aplaudiram. Maurício continuou falando.
Eu e a Eliane estamos muito felizes com esse casamento. O Rogério é um rapaz de ouro. E a gente tem certeza que ele vai cuidar muito bem da nossa Fernanda. Bem-vindo à família, filho. Filho. Ele chamou o Rogério de filho. E eu estava ali, a 3 metros de distância, e ninguém me apresentou. Ninguém disse, essa é a Ana Maria, mãe do noivo. Ninguém me incluiu no momento. Fiquei mais 1 hora. Ninguém puxou conversa comigo. Ninguém perguntou meu nome. Quando saí, às 10 da noite, ninguém notou. No ônibus de volta, chorei. Chorei baixinho, limpando as lágrimas com as costas da mão, esperando que ninguém ao meu lado percebesse. Setembro chegou rápido. Dia 15 era o casamento. Faltavam 2 semanas quando Rogério apareceu no meu quartinho, sem avisar. Ele bateu na porta às 7 da noite. Quando abri, ele estava com uma sacola na mão. Oi, mãe. Filho, que surpresa boa. Entra. Ele entrou, mas ficou em pé, inquieto. Trouxe uma coisa para você. Abri a sacola. Dentro tinha um vestido. Azul marinho, simples, sem detalhes. Era bonito, mas não era meu. A Eliane pediu para eu trazer. Ela achou que seria melhor você usar esse no casamento, para combinar com as cores da decoração. Olhei para o vestido, depois para o Rogério. Ela escolheu o vestido que eu vou usar? É, mãe. É que tem uma paleta de cores, sabe? E ela achou que seria legal todo mundo seguir. E se eu não quiser usar? Ele ficou tenso. Mãe, por favor, não complica. É só um vestido. Só um vestido. Mas não era só um vestido. Era mais uma decisão que tiraram de mim. Mais uma maneira de me controlar, de me moldar para caber no mundo deles. Está bem, eu disse. Vou usar. Ele relaxou. Obrigado, mãe. Você vai ver, vai ficar lindo. Ele me beijou na testa e foi embora. Fiquei olhando para o vestido. Azul marinho, tamanho certo, tecido bom. Mas quando vesti, 3 dias antes do casamento, senti que estava usando uma roupa emprestada. Não era minha. Era deles. Dia 15 de setembro de 2023. Sábado. Dia do casamento. Acordei às 6 da manhã, mesmo sem precisar. Tomei banho, lavei o cabelo, passei o vestido azul marinho com cuidado. Coloquei o sapato preto de salto baixo que tinha comprado por R$ 120. Peguei a bolsa pequena que uma cliente me deu de presente anos atrás. Me olhei no espelho do banheiro. Estava apresentável. Simples, mas apresentável. O casamento era às 7 da noite. Peguei o metrô às 5, porque não queria me atrasar. Desci na estação Moema e caminhei 10 minutos até o salão de festas. Era um prédio branco, enorme, com um jardim na frente cheio de árvores iluminadas. Tinha seguranças na porta, recepcionistas com tablets, tapete vermelho. Entrei. O salão era tudo o que eu imaginava. Teto alto com lustres gigantes, flores brancas por todo lado, mesas com toalhas de linho, cadeiras com capas de cetim. Tinha uma mesa só de doces, outra só de bem-casados, outra com taças de champanhe. Chique, caríssimo. Os convidados já estavam chegando. Mulheres de vestido longo, homens de terno, joias, perfumes caros, conversas altas sobre viagens e negócios. Fiquei perto da entrada, observando, tentando encontrar alguém conhecido. Não tinha ninguém. Meus 5 convites tinham ido para uma prima distante, 2 vizinhas e 2 amigas da igreja que nem puderam vir. Caminhei até onde ia ser a cerimônia. Cadeiras brancas organizadas em fileiras, um corredor no meio com pétalas de rosas, altar decorado com arranjos enormes de flores. Procurei meu lugar. Primeira fileira, lado direito. Reservado para a família do noivo. Sentei. Fiquei sozinha naquela fileira. Do outro lado, a primeira fileira estava cheia. Eliane, Maurício, Júlia, avós, tios, tias. Todos conversando, rindo, tirando fotos. Ninguém veio falar comigo. Às 6h30, Rogério apareceu. Ele estava lindo de smoking, cabelo penteado para trás, gravata preta. Quando me viu, veio até mim. Oi, mãe, está tudo bem? Levantei e abracei ele. Está sim, filho. Você está lindo. Obrigado. Ele me soltou e olhou ao redor. A Fernanda está se arrumando ainda, mas já começa. Estou ansiosa. Ele sorriu, mas era um sorriso cansado. Eu também. Ele voltou para o altar.
Sentei de novo. Esperei. 7 da noite. A música começou. Todo mundo levantou. Fernanda entrou. Vestido branco de renda, cauda de 3 metros, véu de tule, buquê de rosas brancas. Ela estava radiante. Descia o corredor no braço do pai, sorrindo para os convidados, acenando para amigas. Quando passou por mim, nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela não sorriu. Só seguiu andando. A cerimônia foi rápida. Votos, alianças, beijo, aplausos, marido e mulher. Rogério olhou para mim uma vez durante os votos. Vi algo nos olhos dele. Dúvida, talvez, mas passou rápido. Depois da cerimônia, todo mundo foi para o salão de festas ao lado. Mesas numeradas, cardápio impresso em papel dourado, centro de mesa com velas e flores. Procurei minha mesa. Mesa 19. No canto do salão, perto da saída para o banheiro. Sentei. Tinha mais 7 pessoas na mesa. Ninguém que eu conhecia. Cumprimentei. Eles cumprimentaram de volta, educados, e voltaram para as conversas entre eles. A mesa dos noivos estava num palco elevado, no centro do salão. Rogério e Fernanda sentados lado a lado. Eliane e Maurício ao lado deles. Padrinhos, madrinhas, família próxima. Eu estava na mesa 19. O jantar foi servido. Entrada, prato principal, sobremesa. Comia em silêncio, ouvindo as conversas das outras mesas. Risadas, brindes, música ao vivo. Ninguém da mesa 19 me dirigiu a palavra depois dos cumprimentos iniciais. Depois do jantar, começaram os discursos. Maurício pegou o microfone primeiro. Falou sobre como estava feliz, sobre como Rogério era um genro perfeito, sobre como a família estava crescendo. Aplausos. Eliane foi a próxima. Falou sobre a Fernanda, sobre como ela tinha crescido e se tornado uma mulher incrível, sobre como o amor dela com Rogério era especial. Chorou no final. Mais aplausos. Ninguém me ofereceu o microfone. Ninguém disse: agora vamos ouvir a mãe do noivo. Ninguém me incluiu. Fiquei sentada na mesa 19, com o guardanapo de linho no colo, assistindo todo mundo falar menos eu. Depois dos discursos, teve a valsa dos noivos. Rogério e Fernanda dançaram no meio do salão, todo mundo ao redor batendo palma. Depois, Maurício dançou com a Fernanda. Depois, Rogério dançou com a Eliane. Não teve dança entre mãe e filho. Não teve momento para mim. Fiquei sentada, assistindo, sentindo um buraco crescer no meu peito. Quando a valsa terminou, a festa começou de verdade. DJ, pista de dança, open bar. As pessoas encheram a pista. Eu continuei sentada. Não conhecia ninguém. Não tinha com quem conversar. Não tinha onde estar. Às 9h30, decidi ir embora. Já tinha cumprido meu papel. Já tinha estado presente. Não fazia diferença eu estar ali ou não. Levantei, peguei minha bolsa e comecei a caminhar em direção à saída. Foi quando ouvi. Eu estava passando perto da mesa de doces quando a voz de Eliane cortou o ar. Alta, clara, calculada para ser ouvida. Gente, olhem só! Esta não é uma mãe. É um erro de vestido. Parei, virei. Ela estava a 3 metros de mim, cercada por um grupo de amigas. Todas usando vestidos de festa caríssimos, joias, maquiagem impecável. Ela me olhava com aquele sorriso de canto de boca. As amigas riram. Algumas cobriram a boca com a mão, mas riram. O salão ficou em silêncio. 200 pessoas viraram para me olhar. Senti o sangue subir para o meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer. Minha visão ficou turva. Fernanda estava ao lado da mãe. Vi o sorrisinho. Vi a cumplicidade. Então Rogério se levantou. Ele estava na mesa dos noivos, do outro lado do salão. Levantou devagar, empurrando a cadeira para trás com força. O barulho ecoou. Ele começou a caminhar em direção à mãe da Fernanda. Cada passo dele era pesado, determinado. Quando chegou perto de Eliane, ele parou. Olhou para ela. Depois olhou para Fernanda. Depois olhou para mim. O casamento está cancelado, ele disse. Silêncio absoluto. Rogério, o que você está falando? Fernanda se levantou pálida. Isso é brincadeira? Não é brincadeira. Acabou. Agora. Ele tirou a aliança do dedo e colocou em cima da mesa dos doces.
Não vou casar com alguém que ri da humilhação da minha mãe. E não vou entrar numa família que acha que minha mãe é piada. Eliane ficou vermelha. Você está sendo dramático. Foi só uma brincadeira. Rogério deu um passo em direção a ela. A voz dele saiu baixa, perigosa. Brincadeira? Minha mãe vendeu a casa dela para me pagar faculdade. Ela costurou 40 anos para me dar um futuro. Ela passou fome para eu ter comida no prato. E você acha engraçado fazer piada com o vestido dela? Maurício se levantou. Rapaz, vamos conversar com calma. Não precisa dessa cena toda. Cena? Vocês passaram meses me tratando como parte dessa família e tratando minha mãe como se ela fosse nada. Chá de panela sem ela. Chá bar onde ela ficou sozinha num canto. 5 convites para o lado dela num casamento de 200 pessoas. Vocês escolheram até o vestido que ela ia usar. Ele olhou para Fernanda. E você deixou. Você deixou sua mãe humilhar a minha. Então não, Fernanda. Não vai ter casamento. Fernanda começou a chorar. Você está louco. A gente já gastou uma fortuna nisso tudo. Problema de vocês. Ele veio até mim, segurou minha mão. Vamos, mãe. Filho, eu comecei, mas minha voz falhou. Vamos, você não precisa ficar aqui. Ele me levou até a saída. 200 pessoas nos assistindo em silêncio. Quando passamos pela porta, ouvi a voz de Fernanda gritando. Você vai se arrepender disso. Seu maluco, você vai pagar por isso. Rogério não olhou para trás. Descemos as escadas do salão de festas e a noite fresca de setembro bateu no meu rosto. Eu tremia toda, não de frio, de choque. Filho, o que você fez? Eu consegui falar finalmente. Ele parou no meio do jardim, me olhou e pela primeira vez em meses vi meu menino de verdade. Não o homem apaixonado e cego. Meu menino. Eu devia ter feito isso meses atrás, mãe. Me desculpa por tudo. Mas era seu casamento. Você planejou, Eu ia casar com a pessoa errada, com a família errada, e ia perder você no processo. Ele segurou minhas mãos. Você é minha mãe. Você deu tudo por mim. E eu deixei aquela gente te tratar como lixo. Isso nunca devia ter acontecido. Comecei a chorar. Todas as semanas de humilhação, todas as exclusões, todos os sorrisinhos de canto de boca, tudo veio de uma vez. Rogério me abraçou. Agora acabou, mãe. Acabou. Mas não tinha acabado. O pior ainda ia acontecer. E o que Rogério descobriu no dia seguinte não foi apenas sobre a Fernanda e a família dela. Foi sobre mim também. Rogério me levou para a casa dele naquela noite. Eu tentei recusar. Disse que podia voltar para Itaquera, mas ele não aceitou. Me instalou no quarto de hóspedes. Me deu roupa limpa, fez um chá de camomila que eu nem consegui beber direito porque minhas mãos tremiam demais. Ele ficou comigo até eu adormecer, sentado na beirada da cama, como eu fazia com ele quando era criança e tinha pesadelo. Só que dessa vez quem estava tendo pesadelo era eu. Acordei 3 vezes durante a madrugada, suada, com o coração acelerado, ouvindo aquela voz ecoando na minha cabeça. Esta não é uma mãe. É um erro de vestido. Cada vez que acordava, via a luz acesa na sala. Rogério estava lá, acordado, mexendo no notebook. Quando o sol nasceu e saí do quarto às 7 da manhã, ele ainda estava na mesma posição, agora cercado de papéis, post-its colados na mesa de centro, celular ao lado tocando a cada 5 minutos. Ele tinha olheiras profundas, a gravata do smoking jogada no sofá, a camisa social amarrotada e com os primeiros botões abertos. Me viu e levantou. Mãe, senta aqui, preciso te mostrar uma coisa. Sentei ao lado dele no sofá. Ele virou o notebook para mim. Na tela tinha uma reportagem de jornal. Empresário investigado por sonegação fiscal. A foto era do Maurício, o pai da Fernanda. A matéria era de 6 meses atrás. Você sabia disso? Perguntei. Não, ele respondeu, esfregando o rosto com as mãos. Passei a noite inteira pesquisando. Depois que a gente saiu de lá, alguma coisa não bateu. Aquela família toda chique, aquele casamento caríssimo, mas ao mesmo tempo aquela necessidade desesperada de me manter perto, de me encaixar ali. Então, comecei a cavar. Ele pegou outro papel. A empresa do Maurício está falida, mãe.
Falida mesmo. Deve 17 milhões de reais para o governo, mais 8 milhões para fornecedores. Eles estão sendo processados por 4 empresas diferentes. Senti um frio na espinha. Mas eles têm aquela casa enorme, aquele estilo de vida. Fachada, ele disse, amargo. Tudo fachada. A casa está hipotecada. Os carros são financiados. As joias que a Eliane usa são alugadas. Eu fiquei dando scroll em redes sociais deles, pesquisando nos sites de processos judiciais. Isso aqui é um castelo de cartas, mãe. E estava prestes a desabar. Ele me mostrou mais documentos. Processos trabalhistas, cheques sem fundo, dívidas com bancos, uma família que vivia de aparências, sustentando um padrão que não tinha mais condições de manter. E você, filho? Onde você entra nisso? Ele soltou uma risada seca, sem humor. Eu era a salvação deles. Engenheiro bem-sucedido, salário de 28 mil reais por mês, apartamento quitado, carro pago, investimentos. Eu era o genro perfeito não porque me amavam. Era porque eu tinha dinheiro limpo, crédito bom, futuro estável. Eles precisavam de mim para salvar a empresa, para pagar as dívidas, para manter o estilo de vida deles. Olhei para o meu filho e vi a decepção estampada no rosto dele. Toda aquela empolgação dos últimos meses, todo aquele amor que ele achava que estava construindo, estava desmoronando na frente dele. Fernanda sabia disso. Perguntei baixinho. Ele pegou o celular, mexeu um pouco e me mostrou uma captura de tela. Era uma conversa entre Fernanda e a mãe dela, que alguém tinha vazado para ele durante a madrugada. Uma ex-funcionária da empresa do Maurício que tinha sido demitida sem receber os direitos. A mulher tinha enviado tudo para o Rogério por vingança, depois de ver nas redes sociais o escândalo do casamento cancelado. Na conversa, Fernanda dizia para a mãe em maio deste ano: "Mãe, o Rogério tem mais de 600 mil reais investidos. Se a gente conseguir acesso a isso depois do casamento, dá para segurar as dívidas mais urgentes." A resposta da Eliane: "Por isso que você precisa casar logo. Não dá para esperar muito. A empresa não aguenta mais 6 meses." Meu estômago revirou. "Filho, sinto muito. Eu devia ter percebido. Eu devia ter te avisado." Ele balançou a cabeça. "Não, mãe. Eu que estava cego, apaixonado demais para ver. Mas tem mais." Ele pegou outro papel. "Lembra do Chabar que você foi? O que eu fiquei o tempo todo conversando com os amigos e nem te dei atenção?" Sim, eu lembrava bem. Naquele dia, um dos amigos do Rogério puxou ele de lado e tentou avisar alguma coisa, mas Rogério não quis ouvir. Pensou que era inveja, ciúme. Ele estava tentando me contar que viu a Fernanda saindo de um hotel com outro homem 3 semanas antes do casamento. O cara até tirou foto. Mostrou para o Rogério naquela hora, mas meu filho achou que era mentira, que era montagem, que o amigo estava tentando sabotar a felicidade dele. Me desculpa, mãe. Desculpa por não ter ouvido. Desculpa por ter duvidado de todo mundo menos de quem eu devia duvidar. Segurei a mão dele. Filho, você não tem culpa de ter amado. Tem culpa, sim. Porque no processo de amar a pessoa errada, eu deixei de amar quem sempre esteve do meu lado. Você. Fiquei em silêncio, porque não tinha o que dizer. Ele tinha razão. Tinha me abandonado aos poucos. Tinha me empurrado para a margem da vida dele. Tinha me trocado por uma família que nunca me quis ali. Mas no fundo, muito no fundo, eu entendia. Filho é assim mesmo. Cresce, busca a vida dele, se apaixona, se distancia. É natural. O problema não era ele ter se distanciado. Era com quem ele tinha escolhido ficar. Rogério se levantou. Mas não acabou, mãe. Tem mais uma coisa. Ele foi até a cozinha, voltou com um envelope pardo. Dentro tinha fotos. Fotos da Fernanda com um homem mais velho, entrando num hotel, saindo de um restaurante dentro de um carro. As fotos tinham datas: junho, julho, agosto. Meses em que ela estava noiva do Rogério, planejando o casamento, postando fotos românticas nas redes sociais. Quem é ele? Perguntei. Um empresário. Casado, rico. Muito mais rico do que eu. Acho que eu era o plano B dela. O seguro. Se não desse certo com o outro, pelo menos ela tinha a mim e ao dinheiro da minha família para salvar a empresa do pai. Senti raiva.
Raiva de verdade. Daquela moça que tinha manipulado meu filho, que tinha usado ele, que tinha me tratado como lixo porque sabia que eu não servia para o plano dela. Eu era um estorvo. Uma mãe pobre, simples, que não agregava status, que não trazia conexões, que não abria portas. Eu era só a mulher que tinha criado o homem que eles queriam usar. "O que você vai fazer agora?" perguntei. Ele guardou as fotos de volta no envelope. "Vou destruir a imagem deles, do mesmo jeito que eles tentaram destruir a sua ontem." Naquele domingo, Rogério fez 3 coisas. Primeiro, enviou as provas da traição da Fernanda para o marido do empresário com quem ela estava tendo o caso. O homem era advogado influente, bem relacionado, com contatos em jornais e canais de televisão. Em menos de 2 horas, o cara tinha contratado um detetive particular e confirmado tudo. A esposa dele pediu o divórcio no mesmo dia, expôs o caso nas redes sociais, marcou a Fernanda em posts públicos. A repercussão foi imediata. Amigos da Fernanda começaram a se afastar. Comentários maldosos pipocavam embaixo de cada foto dela. A reputação que ela tinha construído de moça certinha, de princesinha comportada, desmoronou em questão de horas. Segundo, Rogério enviou todos os documentos sobre a situação financeira da família da Fernanda para os convidados do casamento. Não todos os 200, só os empresários, os advogados, as pessoas de negócios que estavam lá. A mensagem era simples. Essa família está falida e tentou usar meu dinheiro para se salvar. A notícia se espalhou rápido. Até segunda-feira de manhã, Maurício tinha perdido 3 contratos que estavam em negociação. Fornecedores começaram a cobrar dívidas antigas de forma mais agressiva. Bancos ligaram pedindo reuniões urgentes. Terceiro, Rogério processou a família por danos morais. Não por causa dele, por causa de mim. A humilhação pública que Eliane fez comigo na frente de 200 pessoas. Ele contratou um advogado especializado, juntou testemunhas, conseguiu vídeos que alguns convidados tinham gravado do momento. O processo pedia indenização de R$200 mil por danos morais e mais R$50 mil para cobrir os custos que eu teria com acompanhamento psicológico. "Filho, não precisa disso", eu disse quando ele me contou. "Precisa sim, mãe. Eles precisam pagar pelo que fizeram." Literalmente. Na segunda-feira, Fernanda apareceu na casa do Rogério. Eu estava na cozinha fazendo café quando a campainha tocou. Rogério atendeu. Ouvi a voz dela pelo interfone, chorosa, desesperada. "Rogério, por favor, a gente precisa conversar. Deixa eu subir." "Não", ele disse seco. "A gente não tem nada para conversar. Por favor, eu te amo. Você não sabe o que está acontecendo. Minha vida está um inferno. Eu sei exatamente o que está acontecendo. E você merece." Fernanda começou a gritar. "Você não pode fazer isso comigo. Você me usou. Você mentiu. Eu te amava. Amava. Amava meu dinheiro. Tem diferença." "Não é verdade. Aquelas fotos são mentira. São montagem. Alguém está tentando me prejudicar. Fernanda, eu tenho as conversas de WhatsApp entre você e sua mãe. Eu sei que vocês estavam de olho no meu patrimônio desde o começo. Eu sei da dívida da sua família. Eu sei de tudo. Então para de fingir." Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela mais baixa, perigosa. "Você vai se arrepender. Minha família tem advogados. A gente vai processar você de volta. Pode processar. Eu tenho provas." "Você tem dívidas." Ela desligou. Rogério voltou para a cozinha, suspirou fundo e sentou na cadeira. "Está difícil para ela", eu disse. Ele me olhou. "E estava fácil para você quando ela ria da humilhação que a mãe dela fez?" Não, ele tinha razão. Não estava. Na terça-feira, a história vazou para um site de fofocas. Não sei quem vazou, se foi algum convidado do casamento, se foi a esposa do empresário, se foi a ex-funcionária que tinha mandado as conversas. Mas a manchete estava lá. Casamento cancelado após noivo descobrir que família da noiva está falida e planejava usar seu dinheiro. A matéria não dava nomes completos, mas dava detalhes suficientes. Falava da humilhação pública da mãe do noivo, do cancelamento dramático, das dívidas da família, da traição. Os comentários eram selvagens. "Que golpista! Bem feito. O cara estava certo em cancelar.
Coitada da mãe dele. Eliane tentou processar o site por difamação, mas não conseguiu. Tudo que estava escrito era verdade, e verdade não é difamação. Na quarta-feira, 3 jornalistas apareceram na porta do escritório do Maurício querendo entrevista. Ele recusou, mas a imagem já estava manchada. Empresários que faziam negócio com ele começaram a se afastar. Ninguém quer se associar com quem está falido e desesperado. Risco alto demais. Na quinta-feira, Fernanda deletou todas as redes sociais. Simplesmente sumiu. Na sexta-feira, Maurício teve que vender 2 carros para pagar uma dívida urgente que estava indo para protesto. E no sábado, exatamente uma semana depois do casamento cancelado, a empresa dele decretou falência. Eu acompanhei tudo pelos jornais, pelo celular, pelas conversas que Rogério tinha com advogados e amigos. Via aquela família desmoronando aos poucos e não senti pena. Sei que devia. Sei que sou cristã, que fui criada para perdoar, para ter compaixão. Mas não senti. Senti justiça. Senti que finalmente alguém estava pagando por me fazer sentir pequena, invisível, descartável. Eles me trataram como lixo durante meses e agora estavam colhendo o que plantaram. Rogério ficou comigo durante aquela semana inteira. Tirou folga do trabalho, disse que precisava resolver questões pessoais. Fizemos refeições juntos, assistimos televisão, conversamos sobre coisas que não conversávamos havia anos. Ele me contou sobre o trabalho, sobre projetos, sobre colegas. Eu contei sobre as clientes, sobre as vizinhas, sobre a rotina. Aos poucos, a distância que tinha crescido entre nós começou a diminuir. Não sumiu de uma vez. Dói demais para sumir rápido, mas começou. E foi o suficiente para eu sentir que meu filho estava voltando. No domingo seguinte, 2 semanas depois do casamento, Rogério me levou para almoçar num restaurante italiano. Não o mesmo onde conheci Fernanda pela primeira vez. Outro, mais simples, mais aconchegante. Pedimos massa, vinho, tiramisu de sobremesa. No meio do almoço, ele segurou minha mão. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. O que for, filho? Eu quero que você saia de Itaquera. Quero que você venha morar comigo. Meu coração apertou. Filho, não precisa. Você tem sua vida, sua casa. Precisa sim. Você passou a vida inteira cuidando de mim. Agora é minha vez de cuidar de você. Eu tenho 3 quartos sobrando naquela casa. Você pode escolher qualquer. Pode decorar do jeito que quiser. Pode trazer suas coisas, sua máquina de costura, tudo. Mas eu não quero mais você morando sozinha num quarto de fundos em Itaquera. Lágrimas começaram a cair. Eu não sabia que precisava ouvir aquilo até ouvir. Filho, você tem certeza? Não vou atrapalhar? Você é minha mãe. Você nunca atrapalha. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E eu deixei você esquecer disso. Não vou deixar de novo. Aceitei. Claro que aceitei. Em outubro, me mudei para a casa do Rogério. Ele me ajudou a embalar tudo. Contratar o caminhão, transportar os poucos móveis que eu tinha. Escolhi o quarto com vista para o jardim. Pequeno, mas com luz natural entrando pela janela grande. Rogério insistiu em comprar móveis novos, mas eu pedi para levar os meus. Eram velhos, eram simples, mas eram meus. Ele respeitou. Montei minha máquina de costura num cantinho, coloquei minhas linhas organizadas na gaveta, pendurei o quadro de crochê que minha mãe tinha feito na parede. Pela primeira vez em anos, senti que tinha um lar de verdade. Não um quarto alugado onde eu apenas dormia e trabalhava. Um lar. Rogério voltou ao trabalho, mas agora ele almoçava comigo 3 vezes por semana. Ligava todo dia no horário do intervalo só para conversar. Aos sábados, íamos ao mercado juntos. Aos domingos, cozinhávamos. Ele fazia a carne, eu fazia o arroz e o feijão. A vida foi voltando ao normal. Um normal diferente, melhor. Em novembro, o processo contra Eliane avançou. Ela tentou entrar com um acordo, oferecendo 20 mil reais para encerrar tudo. Rogério recusou. Não é pelo dinheiro, mãe. É pelo princípio. Ela precisa assumir publicamente o que fez. O julgamento foi marcado para janeiro. Em dezembro, Fernanda tentou falar comigo. Mandou mensagem no WhatsApp. Dona Ana, eu sei que a senhora tem todos os motivos para me odiar, mas eu gostaria de pedir desculpas. Eu errei. Errei feio.
E a senhora não merecia o tratamento que recebeu. Não respondi na hora. Mostrei para Rogério. O que você acha? Perguntei. Ele deu de ombros. Você decide, mãe. É com você. Pensei durante 2 dias. No final, respondi. Fernanda, aceito suas desculpas, mas não muda nada do que aconteceu. Você me tratou mal porque eu não era útil para os seus planos. Porque eu era pobre, simples e não trazia status. Você riu quando sua mãe me humilhou. Então as desculpas não apagam isso. Mas eu te perdoo, porque guardar raiva só me machuca. Espero que você aprenda com os seus erros e seja uma pessoa melhor no futuro. Ela não respondeu. Bloqueei o número depois. No Natal de 2023, foi só eu e Rogério. Fizemos peru, farofa, arroz, vinagrete. Decoramos a casa com pisca-pisca e uma árvore pequena. Trocamos presentes simples. Ele me deu um chale de lã macio, azul claro. Eu dei para ele uma carteira de couro que costurei à mão com as iniciais dele bordadas. Passamos a noite assistindo filmes antigos na televisão, comendo rabanada, rindo de piadas bobas. Foi o melhor Natal que tive em anos. Em janeiro de 2024, teve a audiência. Eliane compareceu com o advogado. Estava magra, sem as joias, sem o ar de superioridade. Usava roupa discreta, maquiagem leve. Tentou falar comigo antes de entrar na sala. Dona Ana, por favor, a gente pode conversar? Rogério se colocou na frente. Não, vocês vão conversar através dos advogados. Ela recuou. Dentro da sala, o juiz ouviu os 2 lados. As testemunhas confirmaram o que aconteceu. Os vídeos mostraram o momento da humilhação. O advogado da Eliane tentou argumentar que foi uma brincadeira mal entendida, que não houve intenção de ofender, que a situação saiu do controle. Mas não colou. O juiz foi claro na decisão. Danos morais configurados, humilhação pública, intenção deliberada de ofender. Condenou Eliane a pagar R$150 mil de indenização. Mais R$20 mil para custos processuais. Quando a sentença foi lida, vi Eliane fechar os olhos. Ela não tinha aquele dinheiro. Ia ter que parcelar, ia ter que vender mais coisas, ia ter que trabalhar anos para pagar. Mas era justo. Era a consequência. Saímos do fórum. O sol de janeiro estava forte, o céu azul sem nuvens. Rogério me abraçou. Acabou, mãe. Acabou de verdade agora. Agora a gente segue em frente. Seguimos. Em fevereiro comecei a fazer terapia. Rogério insistiu. Disse que ia me fazer bem processar tudo o que aconteceu. Eu resisti no começo. Achava que terapia era coisa de gente rica, de gente com problema sério. Mas fui. A psicóloga era uma mulher gentil, de uns 50 anos, que me ouviu sem julgar. Nas primeiras sessões, só chorei. Chorei pela humilhação, pela exclusão, pela sensação de não ser boa o suficiente. Chorei por anos de solidão que eu nem sabia que estava sentindo. Mas aos poucos, o choro virou conversa. Conversa virou entendimento. Entendimento virou cura. Não uma cura completa, mágica, mas o começo de uma. Em março, voltei a costurar. Não por necessidade, por prazer. Fiz uma colcha de retalhos colorida para minha cama nova. Fiz almofadas para o sofá da sala. Bordei um pano de prato com flores para a cozinha. Rogério viu e sorriu. Ficou lindo, mãe. Você sempre teve um talento incrível. Obrigada, filho. Em abril, uma das vizinhas do Rogério me viu costurando na varanda. Ela parou, elogiou meu trabalho, perguntou se eu fazia encomendas. Perguntei o que ela precisava. Um vestido para a filha dela, para uma festa de 15 anos. Aceitei. Fiz o vestido, caprichei nos detalhes, coloquei renda na barra, bordei flores no corpete. A menina adorou. A mãe pagou R$800 e ainda me indicou para 3 amigas. De repente, eu tinha clientes de novo. Não por necessidade, não para sobreviver. Mas porque era bom trabalhar com as mãos, criar alguma coisa bonita, ver gente feliz com o resultado. Em maio, conheci Helena. Ela tinha 67 anos, era viúva também, morava 2 casas abaixo da do Rogério. A gente se encontrou no mercado, começou a conversar na fila do caixa e descobrimos que tínhamos muita coisa em comum. Viuvez jovem, filho único, anos de trabalho duro. Viramos amigas.
Ela me apresentou para o grupo de artesanato da igreja do bairro. Comecei a frequentar. Toda quinta-feira, das 2 às 5 da tarde, 8 mulheres se reuniam para fazer crochê, tricô, bordado. Conversávamos, ríamos, dividíamos receitas e histórias. Pela primeira vez na vida, eu tinha amigas de verdade, não conhecidas. Amigas. Em junho, Fernanda se casou. Soube porque uma das clientes comentou, tinha visto nas redes sociais. Casamento pequeno, discreto, numa chácara simples. O noivo era um contador, divorciado, com 2 filhos. Nada parecido com o casamento que ela tinha planejado com Rogério. Mostrei a notícia para ele. Ele olhou, deu de ombros. Espero que ela seja feliz, de verdade, e que trate o cara e a família dele com respeito. Fiquei orgulhosa dele. Tinha maturidade para desejar o bem, mesmo depois de tudo. Em julho, Eliane começou a pagar a indenização. Parcelas de R$ 3.000 por mês. Ia levar mais de 4 anos para quitar. Rogério colocou o dinheiro numa conta separada. Quando terminar de receber tudo, vou usar para fazer uma viagem com você, mãe. Para onde você quiser. Eu nunca tinha viajado. Nunca tinha saído de São Paulo, tirando aquela vez que fui para Santos passar um fim de semana quando Rogério era criança. A ideia de viajar, de conhecer lugares novos, me encheu de empolgação. Vamos para o Nordeste, eu disse. Quero conhecer as praias de lá. Fechado, ele respondeu, sorrindo. Em agosto, aconteceu algo que eu não esperava. Conheci alguém. Ele se chamava Carlos, tinha 68 anos, era viúvo, aposentado da construção civil. Trabalhava como voluntário numa ONG que reformava casas de pessoas carentes. Conheci ele numa festa junina da igreja. Ele me tirou para dançar quadrilha e a gente riu tanto que esquecemos os passos. Depois, conversamos. Ele era gentil, tinha um sorriso fácil, falava da falecida esposa com carinho e sem amargura. Me pediu o telefone. Eu dei, nervosa como adolescente. Ele começou a me ligar. Sempre no final da tarde, para perguntar como tinha sido meu dia, para contar sobre o trabalho dele, para fazer piada boba que me fazia rir. Aos poucos, os telefonemas viraram encontros. Café no meio da tarde, caminhada no parque, cinema aos sábados. Nada apressado, nada urgente. Só 2 adultos que já tinham vivido muito, que já tinham sofrido bastante, aproveitando a companhia um do outro. Contei para o Rogério. Ele ficou feliz. Mãe, você merece isso. Merece ser feliz com alguém que te valoriza. Mas e você, filho? Não fica chateado? Por que eu ficaria chateado? Você viveu a vida inteira para mim. Agora vive para você. Senti um alívio enorme. Não porque precisava da aprovação dele, mas porque era bom ter. Em setembro, fez 1 ano do casamento cancelado. Olhei no espelho naquela manhã e não reconheci a mulher que estava ali. Não fisicamente. Eu continuava com rugas, cabelos grisalhos, mãos calejadas de tanto costurar. Mas tinha alguma coisa diferente nos olhos. Uma luz que não estava lá antes. Uma paz. Uma certeza de que eu tinha valor, de que eu importava, de que eu merecia respeito e amor. Não precisava mais vender apartamento para provar que era boa mãe. Não precisava mais aceitar humilhação em silêncio para não causar problema. Não precisava mais me fazer pequena para caber em espaços que nunca foram feitos para mim. Fiz 64 anos em outubro. Rogério organizou uma festa surpresa. Convidou o Carlos, a Helena, as amigas do grupo de artesanato, alguns colegas de trabalho dele, vizinhos. Eram 25 pessoas, rindo, conversando, comendo bolo de chocolate que o Rogério mesmo fez. Cantaram parabéns. Pedi um desejo. Não vou contar qual foi, senão não se realiza. Mas posso dizer que tinha a ver com gratidão. Gratidão por estar viva, por estar cercada de gente que me amava de verdade, por ter encontrado felicidade de novo depois de achar que nunca mais ia sentir. Em novembro, Carlos me pediu em namoro oficial. A gente estava sentado num banco de praça, vendo crianças brincarem, quando ele segurou minha mão. Ana, eu sei que a gente não tem mais 20 anos. Eu sei que já vivemos muita coisa, que já perdemos pessoas que amávamos. Mas eu gosto muito de você. E queria saber se você aceita namorar comigo. De verdade, exclusivo, oficial.
Eu ri. Carlos, a gente não é mais criança para namorar. Então vamos fazer diferente. Vamos ser companheiros. Companheiros oficiais. Eu gostei da palavra. Companheiros. Era exatamente isso. Alguém para caminhar junto, para dividir os dias, para apoiar quando precisasse. Aceito, eu disse. Ele me beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessa de futuros tranquilos. Contei para o Rogério. Ele abraçou o Carlos. Cuida bem dela. Pode deixar, rapaz. Ela é especial. Eu sei, Carlos respondeu, me olhando. Eu sei muito bem. Em dezembro, a última parcela da indenização foi paga. 150 mil reais recebidos ao longo de meses. Rogério transferiu tudo para minha conta. Mãe, esse dinheiro é seu. Use como quiser. Não preciso, filho. Você precisa sim. Compra o que você quiser, viaja, guarda, investe. É seu. Decidi dividir. Metade guardei na poupança, para emergências, para ter segurança. Com a outra metade, fiz 3 coisas. Comprei passagens para mim e para o Rogério irmos para a Bahia em janeiro. Doei 20 mil reais para a ONG onde o Carlos trabalhava. E comprei uma máquina de costura nova, profissional, com todos os recursos modernos. Não porque a antiga não funcionava, mas porque eu merecia ter equipamento bom para trabalhar com o que eu amava. No Natal de 2024, a casa do Rogério estava cheia. Eu, ele, o Carlos, a Helena, as amigas do artesanato, alguns primos distantes que voltei a ter contato. Fizemos ceia farta, trocamos presentes, rimos até doer a barriga. De madrugada, quando todo mundo já tinha ido embora, fiquei na varanda olhando as luzes da cidade. Rogério veio se sentar ao meu lado. Em que você está pensando, mãe? Estou pensando que há 1 ano e meio eu estava sozinha num casamento onde ninguém me queria. E hoje estou cercada de gente que me ama de verdade. A vida dá voltas, né, filho? Dá sim, mãe. E às vezes, as voltas são para melhor. Soube que Maurício teve que fechar a empresa definitivamente. Hoje, ele trabalha como consultor, ganhando uma fração do que ganhava antes. Eliane dá aulas particulares de francês para pagar as contas. Fernanda está grávida do primeiro filho, morando numa casa alugada em bairro simples. A vida seguiu para eles, mas sem o brilho falso que sustentavam antes. Não sinto raiva. Não sinto pena. Só sinto indiferença. Eles não fazem mais parte da minha história. São apenas pessoas que cruzaram meu caminho e me ensinaram uma lição valiosa. Que dignidade não se negocia, que respeito não é opcional e que amor verdadeiro nunca pede para você se fazer pequena. Hoje, janeiro de 2025, estou sentada na varanda da casa do meu filho, costurando um vestido azul turquesa para uma cliente, ouvindo Carlos cantarolar uma música antiga enquanto rega as plantas, esperando o Rogério chegar do trabalho para jantarmos juntos. Tenho 64 anos. Tenho rugas. Tenho cabelos brancos. Tenho mãos calejadas. Mas também tenho paz. Tenho amor. Tenho respeito. Tenho dignidade. E tenho a certeza de que valeu a pena cada sacrifício, cada dor, cada lágrima, porque no final eu criei um homem que sabe o valor de uma mãe. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para ocupar o lugar que sempre foi meu. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, se já foi humilhada por quem deveria te respeitar, se já se sentiu pequena, invisível, descartável, eu quero te dizer uma coisa. Você não é um erro. Você não é menos importante porque não tem dinheiro, porque não usa roupa de grife, porque não viajou para 17 países. Seu valor não está nas coisas que você tem. Está em quem você é, no que você fez, nas pessoas que você amou e cuidou. E se alguém não enxerga isso, o problema não é você. É a cegueira deles. Não aceite migalhas de afeto. Não aceite ser tratada como segunda opção. Não aceite humilhação em troca de migalhas de pertencimento. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece amor verdadeiro. E se precisar se afastar, se precisar cortar laços, se precisar recomeçar do 0 aos 60, aos 70 anos, faça isso. Porque nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para ocupar seu lugar. Nunca é tarde para ser feliz.
Deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado você está me assistindo. E se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta história de vítima. A gente conta a história de mulheres que se levantaram, que recuperaram sua dignidade, que provaram que filho é filho, mas mãe também é gente. Que mãe também merece respeito. Que mãe também tem o direito de ser feliz. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por me dar seu tempo e lembre-se, você é valiosa. Sempre foi. Sempre será. Não deixa ninguém te convencer do contrário.